Processo judicial coletivo contra a Oi BR3. Aproximadamente 120 milhões é o valor da causa. Eu vou trazer para vocês como que eu cheguei nesses números. Nota técnica, laudo, você sabe qual é a diferença? Investidor de mercado financeiro que já teve várias reuniões com grandes empresários, pelo visto ele não sabe a diferença entre uma nota e um laudo. E eu vou trazer isso para vocês no vídeo de hoje. Grupo de minoritários tenta reduzir diluição de 80% do capital da Oi. Trarei para vocês os documentos do Instituto Empresa. Esse instituto ao qual está iniciando um processo coletivo contra a Oi. Recomendado por quem? Clóvis Faleiro, ele que iniciou toda essa campanha de processar a Oi. Porém, ele não sabe a diferença entre uma nota e um laudo. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Seja muito bem-vindo ao meu canal Quebrando Padrões, curte, comenta e compartilha e vamos direto às notícias. Processo coletivo contra a Oi. O Instituto Empresa poderá ganhar de primeiro momento algo em torno de 15 milhões de reais. Eu vou apresentar os números para vocês. Vocês poderão fazer as contas e verificar se eu estou certo ou se eu estou errado. Meus amigos, eu já havia comentado em outros vídeos sobre essa campanha do Clóvis em prol de conquistar esses 5% de ações. O mesmo tentou lá atrás com Luiz Barsi Neto, não deu certo, não teve respeito pelos seus seguidores, pois até o momento nunca trouxeram um vídeo aqui para esclarecer o motivo que sumiu essa campanha. Depois ele abraçou o Victor Adler, quando veio com aquela ideia de querer destituir o conselho da Oi. Victor Adler sumiu, ele também sumiu, e agora ele volta com essa campanha de processo contra a Oi, junto ali com o Instituto Empresa. Vou trazer para vocês o documento do Instituto Empresa, onde tem muita incoerência, na minha opinião. Primeiramente, galera, qual é a relação entre essa campanha do Instituto Empresa, o grupo Oi Uniões Sócios e o Teletimes? Bom, todos eles estão com a campanha pesada contra a Oi, contra a gestão da Oi. Agora, uns estão com raiva porque são investidores e estão no prejuízo, e outros estão querendo se beneficiar do caos. Aquela velha história, quando uns choram, outros vendem lenço. E esse é o fato do mecanismo, a engrenagem que movimenta o mercado financeiro como um todo. Vamos lá, meus amigos, como o próprio Clóvis apresentou para todos aqui, nota. O trabalho foi desenvolvido mediante análise das informações disponibilizadas pelo grupo Oi, bem como daquelas divulgadas ao mercado, e tem por escopo o cumprimento da decisão proferida às folhas. A decisão do juiz, 2 autos do processo, está aqui o número do processo da primeira recuperação judicial, em curso na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. A responsabilidade da Lix Contadores Associados é limitada a expressar, sob a perspectiva contábil e financeira, opinião técnica sobre a capacidade do Grupo Oi de honrar as obrigações vincendas nos próximos 3 anos, previstas no plano de recuperação judicial e no seu aditamento. A Lix Contadores Associados não se responsabiliza pela realização de eventos futuros divulgados pelo Grupo Oi em suas demonstrações financeiras, pela sua natureza incerta. Como vocês podem ver, opinião técnica. Vamos agora ao grupo de minoritários tentar reduzir diluição de 80% perante o site ali da Teletimes, pois uma coisa está amarrada à outra. E vocês precisam entender todo o contexto dessa peça teatral que estão criando aí contra a gestão da empresa. Um dos principais pontos da proposta do plano de recuperação judicial da Oi chamou a atenção: a diluição de 80% da atual composição acionária da operadora na troca de dívidas por participação de capital, tanto que motivou acionistas minoritários a se reunir em um grupo com o qual pretendem negociar a diminuição dessa conversão para pelo menos 50%, além de outros pleitos junto à administração. Liderado pelos acionistas Cleito Colombo e Felipe Vieira, o Oi União Sócios já angariou um grupo representante de pelo menos 3,5% do capital, ou mais de 20 milhões de ações da operadora.
Desse total, 2,8% são comprovadas, afirmou Colombo em entrevista ao Teletime nesta semana. Olha como a matéria tem o intuito de conduzir todos ao erro. Primeiramente, eles apresentam 3,5 ou 20 milhões de ações, fazendo o leitor olhar apenas para esse número, 20 milhões, é um excelente número, e aí depois eles trazem aqui 2,8 são comprovadas, porém eles não trazem qual é o total de papéis referente a 2,8. E aí fica vocês presos apenas nisso daqui. É uma forma de conduzir as pessoas ao erro, como a gente já sabe, né? É provável que tem que puxar essa matéria para ler amanhã para ver se o Teletime não vai tirar alguma palavra aqui, como ele fez na última matéria que ele soltou lá em março, onde eu até trouxe vídeo aqui, meu último vídeo do canal, eu comento sobre isso, tá? O fato do Teletime estar editando suas matérias. Outro grande detalhe, meus amigos, que vai conduzir vocês, leitores, ao erro, é achar que esse grupo, não pelo tamanho, mas de fato o grupo, independente da quantidade de papéis, de acionistas, enfim, estão negociando a diminuição dessa conversão. Não existe isso. Por quê? Se você pegar a lei de recuperação judicial, o próprio juiz da recuperação judicial, o objetivo nessa situação é credores, clientes, fornecedores. A empresa continua ativa. A empresa hoje, entre aspas, quem são os donos são os credores. A preocupação da justiça da lei é com a quitação desse débito e a manutenção da empresa. Aí vem clientes e fornecedores e os funcionários da empresa. Eles não estão olhando para investidores de bolsa. Neste momento de RJ, azar o nosso que a gente resolveu comprar. Infelizmente, essa é a realidade da lei. E isso não tem como um grupinho ou um grupão mudar isso. A única forma que eles podem tentar fazer é na próxima assembleia, quando estiver para deliberar sobre essas questões, se eles tiverem de fato peso, eles irem lá e votar não. Aí muda. Vão ter que apresentar uma nova proposta, pois será 2 assembleias. Se eles tiverem poder para isso, sim. Do contrário, não tem negociar. Não existe negociata. O acordo já foi apresentado para a Justiça da Recuperação Judicial. Não existe uma ideia de pequenos acionistas ou grandes acionistas entrarem para mudar esse acordo. A única forma desse acordo ser alterado será na Assembleia. Fora isso, galera, isso aqui é uma condução completamente errada, tá? Isso é uma colocação para conduzir vocês ao erro. Então vamos lá entender realmente qual é a intenção desse Instituto Empresa e aonde que vocês vão iniciar perdendo, como sempre. A galera lembra que o Clóvis entrou em campanha com o Luiz Barsi Neto para conduzir os amigos investidores para a XP, pois a partir de lá eles iriam criar um movimento para conquistar 5% das ações, para conquistar uma cadeira, para ajudar o minoritário. Sempre essa desculpa de ajudar o CPF. Diante disso, meus amigos, quem já sairia perdendo era o investidor, que sairia da sua corretora com corretagem zero e passaria para a XP, onde já teria que pagar a taxa. E ali eles não conseguiram nem sequer um equilíbrio, nem esse benefício, né, de manter as condições que os investidores já têm em suas atuais corretoras. Muitos amigos investidores migraram lá para a XP. Final das contas, sumiu esse assunto, ninguém falou mais nada. Vida que segue. Vindo aqui para o grupo Oi União Sócios, olha só o detalhe de como chegou na matéria lá do Teletime. Olá, gostaria de avisar que recentemente fizemos um bate-papo com o editor adjunto da Teletime e nos próximos dias deve ser publicada uma matéria falando um pouco da nossa história, do nosso movimento, reivindicações e do abaixo-assinado criado para tentar botar pressão na Anatel com relação à arbitragem e migração da concessão para autorização. Compartilhei com ele todos os documentos trocados entre nós e a Oi até o momento. Extrato da B3, onde mostra a quantidade de papéis de cada investidor. Agora, esse poder de informação, que eles alegam ser 2,8% do capital da empresa, do total de ações da empresa, esse poder de informações agora, pelo visto, além de estar com eles, também está lá com o Teletime e vai saber mais quem. Se ele compartilhou essas informações lá com o Teletime, ele pode ter compartilhado com qualquer outra pessoa. E a questão não é só os dados pessoais das pessoas que confiaram os documentos a eles, mas a questão para a estratégia de mercado é 2,8% de ações está na mão de quantos investidores? Isso é uma grande informação, gente. Eu posso conduzir esses investidores para mim?
para trazer para o meu campo e de repente conquistar lá os 5% e garantir uma cadeira no Conselho da Oi? Eu posso, porque eu tenho poder, eu tenho informação. Eu tenho um grupo já junto ali, ó, todo mundo tumultuado, a manada tumultuada. Agora é só eu conduzir para onde eu quero. Como eu sempre alertei a todos, cuidado com passar informações em grupos. Cuidado com passar as informações para quem chega com a ideia de querer ajudar. Aqui eles trazem a mensagem sobre o Instituto Empresa, onde eles teve uma reunião com o Instituto Empresa para entender melhor sobre as iniciativas deles até o momento. Então é justamente o processo contra a Lix Associados, que para mim não faz sentido. Eu vou mostrar para vocês isso, tá? Eles tratam aqui também como laudo de viabilidade financeira da Oi. Não é laudo, é nota. Existe uma grande diferença entre laudo e nota, e essas pessoas, pelo visto, não sabem essa diferença. Outro tiro no pé. O pedido será cerca de R$6 por cada ação. E um grande detalhe que gerou até alguns questionamentos, né? Se esse pedido está relacionado a antes ou depois do grupamento. Pelo que eu li do documento, não menciona nada sobre antes ou grupamento. O que deveria, na minha opinião, ser o processo baseado antes do grupamento, já que eles questionam a nota técnica. A nota técnica veio antes do grupamento, então, supostamente, considerando a níveis judiciais, o crime ocorreu antes do grupamento. Então, na minha opinião, se eu fosse entrar com um processo, eu queria sim que a ação fosse movida baseada naquele cenário, não no de hoje. Hoje temos grupamento de ações. Pós-grupamento não se aplica o que aconteceu lá atrás. Na minha opinião, eu entraria com um processo dessa forma, questionando a situação daquela época, que aí foi justamente ali setembro, outubro do ano passado. E aqui ele vai explicar algumas situações. Se ganhar, olha o grande detalhe, meus amigos, como é fácil conduzir vocês ao erro, tá? O valor ganho será dividido proporcionalmente conforme a quantidade de ações de cada um dos participantes deste processo. Exemplo, se você tem 10.000 ações e o juiz deferir os R$6 por ação, ganhará o valor de R$60.000. Mentira. Total mentira. Por quê? O Instituto ele quer 20% do valor. Então, se o juiz deferir R$6, logo o Instituto vai pegar 20% para ele, R$1,20. E aí você não vai ganhar 60 mil, tá? Você terá R$4,80 por papel. Isso ele não esclareceu aqui, ele só conta a vantagem para iludir as pessoas e fazer as pessoas entrarem nessa vibe, onde eles até mostram aqui que existe valores a ser cobrado, olha só. É importante ressaltar que no momento não será aberto nenhum processo contra a Oi. É uma coisa que eu achei muito estranha. Porém, 12 vezes de R$70 ou R$700 à vista. Valor pelo link indicado abaixo com desconto que o Instituto Empresa nos passou para compartilhar. Olha só, palavras dele, tá? Como vocês podem ver, tá no grupo aqui. Mas vindo aqui para os fatos, os documentos, não fique na dúvida, vou ser atendido por telefone, e-mail ou mensagem sempre que quiser? Definitivamente não. Então veja só, na medida que todos cobram uma falta de transparência da Oi, uma demora nas respostas, por que você acha que aqui vai ser diferente? A demanda é muito grande, gente, não tem como atender todo mundo, ó. Um estralar de dedos, é impossível. Eles deixam claro isso aqui. O que exatamente estou contratando? O alvo é a sua indenização. O pedido é de R$6 por ação. Mas há um caminho. Precisamos garantir as provas e saber qual a responsabilidade de cada um dos responsáveis. Ainda antes disso, precisamos reunir um grupo razoável de acionistas, dar manutenção a procedimento junto à CVM, ao Conselho Federal de Contabilidade e ao Ministério Público Federal. Caso as provas revelem que é factível processar a companhia Oi e os seus administradores, então buscaremos financiadores que contribuam no pagamento da arbitragem. Então, em suma, você está contratando. Aí eles vão relatar aqui atenção da organização, acesso exclusivo ao processo, enfim. Mas, pessoal, vamos nos atentar aqui, ó, aos detalhes, tá? E eu chamo sempre vocês a atenção disso. É certo que vamos ganhar? Não há certeza alguma de nada. A justiça é cada vez mais imprevisível, mas é o único caminho viável. A alternativa seria jogar pedra e não cogitarmos disso. Falando sério, tipo aqui, vamos fazer brincadeirinha, vamos fazer piadinha, né? As obrigações são todas e exclusivas de meio, nunca de resultado. Ou seja, vamos fazer o melhor possível, mas o resultado é sempre aleatório.
Ok, isso é um fato. Eles botam uma desculpa aqui de como conseguem fazer um preço tão acessível. R$ 1.500 para mim, acessível para entrar em um processo onde eu vou sair no prejuízo? Eu não acho nada acessível. Depois de pagar a taxa de ingresso a algo a mais, apenas se ganharmos, de qualquer forma, acordo, ajuste, sentença, você terá a retenção de 20% do que irá receber a título de honorários advocatícios. Se perdermos, a chamada sucumbência será dividida entre todos os acionistas. Leve em conta que, na medida que vamos ingressar para garantir as provas, não há praticamente sucumbência, e que ela será dividida apenas em caso de derrota, mas por um grupo muito grande. Novamente, induzindo vocês a um erro. Pessoal, quando você entra com um processo judicial, a única forma que garante você não pagar sucumbência, você provar nos autos, na inicial, que é isso que o advogado faz, vai pegar todos os documentos, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, suas fontes de renda, e vai provar para o juiz que você não tem condições de arcar com a sucumbência. Na inicial ali, o juiz já dá o deferimento dele, se te dá a justiça gratuita ou não. Nesse caso, para a gente, investidor de mercado financeiro, renda variável, esquece que não tem pedido para isso, tá? Não tem condições de pedir isso. A questão da sucumbência e um grande detalhe que não é trazido aqui, principalmente por um escritório de grandes profissionais, né, gente? Precisamos garantir as provas? Lá em cima ele fala que precisa garantir as provas. Já aqui, eles trazem que vamos ingressar para garantir as provas, não há praticamente sucumbência. Pessoal, eu não entendi essa colocação. Como vocês vão garantir? Vocês têm ou vocês não têm os documentos que provam o crime financeiro? Então isso aqui já está completamente perdido no ar. Outro detalhe, meus amigos, é que a sucumbência, caso ganhe, vocês investidores não vão levar nada. Pelos números que me foi apresentado, eu cheguei à conclusão aqui que esse processo de cara vai render 15 milhões para o Instituto Empresa. Por que eu cheguei nesse valor? Eles estão cobrando, deixa eu voltar lá para o grupo do Telegram. Aqui o amigo trouxe aqui, ó, todos os documentos que eu estou apresentando para vocês, tá? E aqui, ó, é o processo, caso vocês queiram participar, inclusive já teve pessoas aqui que participou, e tem aqui os valores que serão deduzidos, a porcentagem, tá? Se vocês pegarem um plano padrão, 12 vezes de R$ 77,79, caso aconteça vitória, vocês vão deduzir ali 20% para o Instituto de Empresa do que vocês ganharem. Se vocês pegarem um plano especial, 12 vezes de R$ 98,00, vai ser descontado 10% do valor total que vocês ganharem caso haja vitória. Se vocês aceitarem um plano qualificado, 12 vezes de R$ 125,00, será descontado 5% do valor da causa caso vocês ganhem. E aí vamos aos números, né, meus amigos? Todo mundo adora números e eu também. Imagina que esse União Sócios aqui, junto com o Clóvis Faleiro e o Instituto Empresa, consigam 10 mil investidores para comprar essa briga aqui. Cada um pegar esse plano qualificado aqui, será R$ 1.500 de cada. É só fazer as contas. 15 milhões já cai na conta do Instituto Empresa. Eles dizem que isso aqui é a nível de custa processual. Claro que um processo dessa magnitude realmente é pesado. Mas eles já estão garantidos. Já cai na conta deles. Agora eu vou trazer aqui os números para vocês. Só que antes de apresentar os números, deixa eu voltar aqui sobre a diferença de laudo e nota técnica, o porquê esse processo não tem sentido algum. Total perca de tempo. Qualquer um pode fazer uma pesquisa muito rápida aqui no Google sobre o que é um laudo. É um documento formal que transcreve o resultado dos exames observados e testes realizados na avaliação, como teste de força, mobilidade, funcionalidade, testes específicos. Nele, o profissional deve apontar a descrição de todos os elementos encontrados no registro do atendimento. Pessoal, só para facilitar o entendimento, claro que isso aqui alguns vão questionar, principalmente os haters, né? Urias, está se falando de questões médicas. Sim. Eu vou ler para vocês aqui agora o meu laudo médico, ao qual eu realizei no dia 20 deste mês, tá? É uma ressonância magnética do ombro direito. Olha só a diferença de um laudo para uma nota. Deixa eu abrir aqui, para de repente o Clóvis ouvir também, para ver se ele aprende, tá? Quando eu fiz a consulta com o médico, expliquei toda a situação,
E ele fez a avaliação e identificou algum problema por alto, pelo que eu estava falando para ele, pelos exercícios que eu fiz na hora, pelo movimento que ele viu ali, ele faz a avaliação dele, que seria no caso a situação aqui, ó, que a Lix fez. Diante de tudo que foi exposto pela Oi e que estava em domínio público, ela pegou essas informações e deu esse parecer. O médico passou o medicamento e fez ali a recomendação para a ressonância. O exame realizado em aparelho de ressonância magnética de 1,5 Tesla de alto campo digital, com aquisição de imagens em sequências multiplanares, com bobinas específicas, ponderadas em T1, T2 e densidade de prótons com FAT-SAT, onde observamos as seguintes estruturas. A pergunta que eu faço: seria possível o médico identificar esse problema sem esse T1, T2 e o que é esse T1, T2 que eu não sei? Isso aqui são especificações da máquina que fez a análise da ressonância para identificar qual é o meu problema. Enxergar dentro do meu ombro ali, ver os nervos, ver os tendões e identificar qual é o problema. É possível que o médico conseguisse fazer isso a olho nu? É possível que a Lix pudesse simplesmente a olho nu identificar as falhas da Oi? Não. E é aí que entra o laudo. O laudo será um perito contábil que vai fazer todo o estudo da contabilidade da empresa. Sabe o balanço da Oi? Pega ali o primeiro TRI, um exemplo. Ele vai pegar todo o balanço do primeiro TRI e vai investigar para verificar se aqueles números de fato estão corretos. Lembra, Americanas, que o próprio Instituto Empresa está ali em prol de defender os acionistas minoritários? Então, todo mundo sabe que o balanço dela foi fraudado, os números foram fraudados. No caso do perito, ele vai investigar, se tratando de Oi, saber se esses números estão corretos e coerentes. Se estiverem, ok. Em cima disso, ele vai soltar um laudo, não uma nota. Ele solta um laudo classificando a viabilidade da empresa para os próximos 3 anos, se sim ou se não. Um laudo fará um exame completamente aprofundado e detalhado daqueles números. O laudo ele não vai confiar no número que a empresa está apresentando. Ele vai investigar esses números. Tá ouvindo, Clóvis? Essa é a diferença entre um laudo e uma nota. E veja só o que é que o meu laudo aqui falou. Que com certeza é impossível para qualquer médico olhar para a minha situação e falar isso a olho nu. Apenas um dos problemas, tá? Tendinopatia do subescapular com ruptura insercional leve no compartimento interior do ombro. É possível que algum médico consiga fazer essa avaliação em uma consulta? Não, gente. Logo, na consulta eu recebi ali uma nota. Quando eu faço o exame, eu recebo um laudo, porque existe um equipamento, foi verificado. O especialista que analisa aquele equipamento olhou lá e viu, cara, você tem uma ruptura aqui, um tendão. Grosso modo é isso. Aí o camarada que se diz ser investidor de mercado financeiro, anos de experiência, vem aqui para contestar isso daqui e alegar que isso aqui é um laudo. E o mais incrível para vocês, quando a gente fala de sucumbência, é o seguinte, pessoal. Vamos na lei. A respeito do valor é de direito do advogado da parte vencedora. O novo CPC fixa os honorários de sucumbência. O valor destes representam entre 10% e 20% do valor total da causa. Lembra que eu falei que a causa estava em torno de 120 milhões? Por que eu cheguei nesse número? Vamos pegar aqui a informação do Teletime trazida lá pelo Oi União Sócios, 20 milhões de papéis, e aí vocês multiplicam por R$6, que é o valor que o Instituto Empresa está cobrando, vai cobrar no processo. Vai chegar a 120 milhões. Então, basicamente, esse seria o valor da causa. Se você pegar esse valor de causa, caso eles ganhem, o advogado do Instituto Empresa vai levar, caso eles recebam os 10%, vou falar um valor mínimo, tá? 10%, eles levam 12 milhões. Então, olha só, caso eles consigam, isso aqui é apenas suposição, tá, pessoal? Caso eles consigam 10 mil clientes, então o Instituto já ganha 15 milhões. Caso eles ganhem o processo e ganhem o juiz dê ali 10% de sucumbência, aí já entra mais 12 milhões. Só aí já vai para 27 milhões na mão do Instituto Empresa. Urias, mas ele conseguiu reaver o capital para os investidores, isso aí vale a pena. Outro grande detalhe, tá, pessoal? Eles terão o poder, caso eles consigam, se alcançar 5% das ações, poderá pleitear uma cadeira lá no conselho. E aí, além de ganhar toda essa fortuna aqui, vão ganhar mais 2 anos garantido dentro da Oi.
Mas aí, para vocês que estão achando que vale a pena todo esse processo, que vocês vão tirar uma grana com isso, vão poder reaver algum capital com isso, olha aqui a mentira que não é contada para vocês, tá? Vindo aos números, meus amigos, antes que vocês comentem aqui que eu tô querendo jogar água no castelinho de areia de vocês, imagina um investidor que comprou 10 mil papéis de Oi a R$2. Ele investiu 20 mil reais. Pós-grupamento, ele passa a ter 1.000 papéis com um PM a R$20. E aí o investimento dele, 20 mil reais, está ali parado. Hoje, na situação que tá, a cotação a R$1 e pouquinho, ele tem 19 mil reais de prejuízo praticamente. Nessa situação que está propondo a empresa aí, caso eles ganhem, ele pega os 1.000 papéis dele vezes R$6 e ele vai colocar no bolso 6 mil reais. Vai ficar com 14 mil de prejuízo. Só que não. Pegaria os R$6 por papel que eles estão brigando na justiça, menos 5%, ele passaria a ter R$ 5,70. Os 1.000 papéis dele vezes os 5,70 daria R$ 5.700, menos 1.500, que foi que ele resolveu investir acreditando nesse processo. Ele vai levar R$ 4.200. Mas aí a grande pergunta que fica, que ninguém deixa claro nesses documentos aqui, é o seguinte: caso a cotação bata R$ 5,00 e o processo esteja rolando, os investidores poderão vender seus ativos e pular fora? Outro grande e maior detalhe sobre um processo coletivo, e vocês poderão contestar com qualquer outro advogado: processo coletivo não garante que todos irão vencer, pois o juiz vai analisar caso a caso, possa ser que uns investidores ganhem e outros não. E aí vocês vão debater, cara, mas todo mundo comprou o ativo, todo mundo tinha ações da Oi. Vai que o juiz resolve analisar o seguinte: 6 meses antes do documento de nota ali de viabilidade econômica. Ah, mas você fazia day trade. Não, o juiz não vai dar para quem fazia day trade, vai dar apenas para quem era investidor de longo prazo, que já estava no ativo há 6 meses. Aí você perdeu. Então tem todos esses detalhes que deveria ter sido trazido aqui. Existe a possibilidade sim de chegar nesse ponto do juiz, caso haja o processo, apenas uma hipótese, tá, pessoal? Baseado em outros processos coletivos, vocês vão identificar isso. O juiz pode analisar uma linha temporal e pegar o investidor que está há 6 meses, 1 ano no ativo, esse a gente vai analisar o caso, a gente vai dar deferimento. O investidor que está 1 mês a 2 meses no ativo, mas entrou com um processo, mesmo tendo comprado lá atrás, comprou no mês de setembro, vendeu no mês de outubro e acha que tem um direito, esse eu não vou dar deferimento. Porém, o Instituto de Empresa já vai ganhar os seus R$ 1.500. Isso é um fato. E aqui, meus amigos, depois de uma leitura mais ou menos aprofundada pelo pessoal lá do União Sócios, ele soltou aqui no grupo, né? Pelo que eles entenderam, lendo um pouco a documentação do Instituto, uma coisa que eu achei muito errada. Primeiro deveria ter lido e entendido para depois trazer para o grupo. Ele simplesmente pegou e jogou lá no grupo. Só que teve pessoas que não concordou com essa ideia de pagamento, parece que eles resolveram reanalisar a situação, identificaram o seguinte: estão aproveitando para fazer com que os acionistas cedam os direitos de voto e muitos outros para quem ainda possui ações, que não deveria ser necessário para entrar com a ação judicial em questão. Não concordo desta maneira, mas isso é somente a minha opinião. Se ainda assim tiver interesse, não deixe de ler atentamente todos os documentos para não se arrepender no futuro. Meus amigos, o objetivo desse vídeo é apenas esclarecer para vocês alguns pontos que eu acredito que deveria ter sido trazido nessa campanha de processo judicial coletivo contra a Oi, para que todos tenham entendimento dos pós e dos contras. E, infelizmente, pelo que eu percebo, eles só querem trazer informações que favorecem a causa, o processo coletivo. E aí colocando mais uma vez o investidor de Oi em uma saia justa, pois acredita que terá uma solução, quando na verdade ficarão presos por no mínimo 24 meses com processo judicial. E olhando pelo contexto geral, Joesley Day, Americanas, que é o caso mais recente que temos aí, e até o momento a gente não viu nada ser acontecido, ninguém ser preso, ninguém ser julgado, porque vocês acham que a Oi, na situação que está, teria algo diferente? Eu já acompanho isso desde 2019 no caso de Oi BR3, pessoas apenas crescendo com o caos, apenas aproveitando essas oportunidades.
Então, antes de ficar todo dia soltando 3, 4 vídeos por dia nessa loucura de processo contra a Oi e tal, traga pelo menos informações claras e coerentes. Assim, eu acho que vocês não passam vergonha trocando nota por laudo. Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha. Deixe seu comentário aqui sobre o que você achou sobre esse vídeo, se eu estou certo ou se eu estou errado. E até a próxima.